Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou Fernando Ganin do programa Vivendo a História. E hoje nós viemos responder a uma pergunta que nos fizeram nos comentários há alguns dias quando postamos aquela coleção de cédulas do índio por série. Naquela ocasião nós mostramos da série 1 à série 111 e afirmamos que aquelas cédulas eram as primeiras cédulas impressas pela Casa da Moeda do Brasil. E aí nos comentários, um dos nossos amigos seguidores nos fez uma observação. Falou, olha, a Casa da Moeda do Brasil também deu suporte de impressão a algumas cédulas na década de 20. E aí nós consultamos o catálogo Bentes, o livro do papel moeda do Brasil, e realmente faz menção a algumas cédulas da 10ª, 11ª e 13ª estampa do padrão Réis da República que tinham sido feitas pela Casa da Moeda. E aí a gente começou a ficar doido, né? Fomos estudar, porque existe na cabeça da gente esse conceito de que realmente as primeiras cédulas fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil é a cédula da série do índio. Historicamente, eu mesmo na minha cabeça toda a vida tive essa ideia. Mas o que é bacana do conhecimento é que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a cabeça da gente vai abrindo, vai ficando maior. E é esse vai e volta, né? Esse feedback, essa resposta que nos dão nos comentários é que nos ajuda a poder crescer. O que eu fiz? Peguei o contato, entrei em contato com Antunes lá na Itália. Falei, Antunes, aqui no catálogo mostra pra gente 10ª e 11ª estampas do padrão de réis da República fabricada pela Casa da Moeda. O que você pode me falar sobre isso? Ele falou, olha, Fernando, a princípio essa cédula do índio foi a primeira que teve todo o processo de emissão feito aqui no Brasil. Então é uma cédula que foi feita a concepção dela, a Casa da Moeda tinha acabado de investir em um parque fabril novo, o parque fabril anterior tinha sido feito na década de 40, então já tinha aí 15, 20 anos aí de defasagem. Então ela tinha acabado de fazer o investimento na Casa da Moeda, em maquinários novos para a produção inclusive dessas cédulas, e aí trouxeram a cédula do índio com muitos conceitos de brasilidade. Ela foi todo feito aqui, o projeto foi feito aqui, design feito aqui, chapas feitas aqui, produção feita aqui, impressão feita aqui, tudo feito aqui dentro. Então por isso que se considera essas cédulas como sendo as primeiras fabricadas pela Casa da Moeda aqui no Brasil. E aí ele fez uma ressalva, ele falou, olha, nós temos uma literatura aqui a respeito disso, dessas cédulas da década de 20, por isso que no catálogo consta lá a Casa da Moeda como responsável por elas, e vou compartilhar. E nós estamos nessa riqueza de informação, eu vou compartilhar um pouquinho do que diz, é uma tese, vou mostrar para vocês essa tese daqui a pouquinho, para vocês poderem entenderem aonde a gente foi para chegar nas respostas que estamos hoje. São respostas definitivas? Nenhum conhecimento está pronto. A gente tem que aprender cada dia mais. Mas hoje já elucida bastante informação para nos ajudar a entender isso. Vamos juntos. Vamos lá. O documento a que eu me referia é uma tese, né, defendida pelo Guilherme Ribeiro Tardim Costa, lá na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aqui ele fala sobre o design das cédulas brasileiras no ano de 2011. Olha lá, que beleza. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre ao programa de pós-graduação em design da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olha que beleza. A obra dele é de extrema qualidade. Aqui ele fala, estamos passando bem rápido aqui, que é o índice, né? A gente já deu uma lida nisso aqui tudo. Vou comentando com vocês o que é que mostra, mas dá uma olhada para você ver. Ele traz detalhes de elementos, de formas de impressão, analisa os documentos não só do Brasil, né? Mas utiliza como parâmetros cédulas internacionais, mostra equipamentos utilizados na fabricação,
explica o processo de litografia e xilografia em detalhes. E o que nos chama a atenção especificamente em relação à questão da cédula da Casa da Moeda, né, do índio, tá aqui na página 84, ó. Ele faz essa consideração. Em 1906, há a impressão de cédulas em litografia pela Casa da Moeda, em conjunto com o impressor francês Georges Duval. A inscrição Emile Crosby SC aparece nas cédulas, o que sugere que o projeto gráfico e execução das matrizes não foram realizadas no Brasil, visto que apesar de alguns estrangeiros terem participado de trabalhos para a Casa da Moeda do Brasil, o nome de Crosby também aparece nos exemplares impressos na França, cujas matrizes diferenciam-se das impressas no Brasil por não apresentarem a inscrição Casa da Moeda Rio de Janeiro. Estas cédulas litografadas não apresentam os padrões de linhas sinuosas característicos das contemporâneas impressas pelos demais fornecedores estrangeiros. Quase toda essa cédula é um desenho feito à mão em uma pedra litográfica. Apenas uma região circular à esquerda possui um trabalho gerado por equipamento mecânico, um pantógrafo tridimensional, que interpreta um relevo real em linhas, efeito que recebe o nome de fundo numismático e é usado até hoje em cédulas e impressos de segurança. Em 1920, a Casa da Moeda imprime cédulas por processo tipográfico. São as cédulas de R$ 1.000 da 11ª estampa. Outras cédulas tipográficas seriam impressas entre 20 e 24. Em algumas cédulas desse período, é possível ver os nomes do desenhista e do gravador no reverso. Apesar... aí que ele diz, aqui ele faz uma menção, né? 67, é possível ler as inscrições 10 e Castro e Grave Borges no reverso das cédulas de 50 mil, 20 mil e 10 mil réis da 15ª estampa de 1923. Tá aqui embaixo a observação pequenininha aqui, ó. E aí damos sequência. Apesar da informação de terem sido estas cédulas impressas em xilografia, um trabalho de iconografia de 1972, esta possibilidade deve ser encarada com reservas. Mesmo a hipótese de uma xilogravura de topo não deve ser considerada, visto que a tiragem destas cédulas foi elevada e de o processo de impressão direta a partir de um original de madeira obrigar a impressão de uma única cédula por vez, o que seria incompatível com a demanda de um produto industrial. Os detalhes dos grafismos com finas linhas entintadas sugerem impressão tipográfica com matriz em metal, possivelmente de zinco. Os retratos dos homenageados são desproporcionalmente pequenos nestas cédulas, com traços que lembram uma xilogravura, o que sugere que podem ter sido gravados efetivamente em madeira, tendo as suas imagens transferidas fotograficamente para uma matriz em metal, para impressão em grande escala, em uma montagem com talvez uma dúzia ou mais de cédulas impressas simultaneamente em uma mesma folha. Então observa que a análise dele foi muito longe, analisou profundamente essas cédulas, tá vendo aí? E aqui ainda nós não temos certeza, né? Aqui no Brasil nós tivemos um período de pouquíssima informação, a gente não tinha muito costume de arquivar a informação. Então a gente tem a informação de que em 1906 houve esse trabalho conjunto com Georges Duval. Talvez as chapas tenham sido feitas na França e talvez tenham sido impressas no Brasil. E aqui em adiante a mesma situação, nós não temos certeza. O mais provável, também nos parece muito provável, a hipótese por ele levantada aqui, de que pode até ter sido feito de forma xilográfica, de uma gravação em madeira, mas depois se passou isso para chapas de metal, para se ter uma produção de larga escala. Então nós acompanhamos por hora esse entendimento, achamos que é por aqui mesmo,
mas ainda não temos condição de afirmar. Ainda nos falta documentação para poder afirmar que essas cédulas foram totalmente feitas, concebidas na Casa da Moeda do Brasil. A gente continua a nossa pesquisa. Ser numismata é isso. Nós não temos todas as respostas, mas temos muitas perguntas. E vamos continuar. O nosso compromisso é continuar essa pesquisa e assim que nós soubermos, vamos atualizando. Um forte abraço. Deixa o seu comentário aí pra gente.